Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora, que seria o último, mas não será. Eu vou estender até dia 15. E nesse momento de Meditando com Nossa Senhora, hoje eu vou falar de uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi. E a mensagem é um pouco longa, então já vou dar início aqui à leitura. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dia 11 de setembro eu não coloquei o áudio do Meditando com Nossa Senhora. Do sábado eu fiz, bem atrasado, coloquei lá, né? E relutei bastante, falei que não ia fazer o áudio até dia 15, mas não teve jeito, né? Eu fiquei um pouco mexida com a data do 11 de setembro devido ao ano de 2001. Entrei em oração privada e não me senti muito legal, né? 19 anos de uma tragédia assim que as pessoas mais jovens não vão saber, mas quem viu pela TV, nossa, foi horrível. Então, por conta disso, vou me estender um pouquinho, né? Tentar também falar um pouquinho da exaltação de Santa Cruz amanhã e sobre a devoção à Nossa Senhora das Dores, que não foge, né, da cruz de Jesus. O título de Nossa Senhora das Dores, ela está muito ligada à morte de Cristo, certo? Assim como Nossa Senhora de Pentecostes tem a ver com essa proximidade com Jesus ressuscitado, penso eu. Tá? Existe um título, Nossa Senhora de Pentecostes, devido ao cenáculo, lógico, mas esse momento em que Jesus ressuscitado pede a todos, principalmente os apóstolos, que não saiam de Jerusalém. Eles têm que esperar o Espírito Paráclito fazer o encontro com eles e fazer morada, né? E é um momento também. Então, Nossa Senhora está sempre perto de Jesus, na proximidade física, mas também de Jesus ressuscitado, né? E isso é algo muito importante de fazermos a meditação. Por isso que também ela é chamada de Nova Eva e Jesus o Novo Adão, né? Isso a gente pode meditar bastante, podemos chegar a algumas conclusões pessoais, não precisa você ficar falando, que nem eu falo, né? Mas que possa fortalecer a nossa fé e que a gente não caia nas ciladas de palavras vazias, de gente que chama Nossa Senhora de uma pessoa qualquer. Qualquer é quem chama ela de qualquer, a mãe deles também é uma pessoa qualquer. Agora, Nossa Senhora não é uma pessoa qualquer, Senhor Jesus também não é um qualquer, né? Então, se nasce de uma pessoa qualquer, o fruto também é algo qualquer. E o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Por que deveria nascer de uma pessoa qualquer? Por isso que existe a devoção dos 5 primeiros sábados, né? Nossa Senhora é muito atacada em sua pureza, em sua virgindade, em tudo, né? Inclusive atacada no plano de Deus, diante dos planos de Deus, porque Nossa Senhora, ela nasce, mas ela tem uma missão. Por quê? Ela faz parte também do plano de salvação. Ela faz parte. Tanto faz parte que ela ainda faz aparições. Existem aparições marianas até hoje, né? Algumas não aprovadas, outras aprovadas pelo bispo, outras em processo e assim vai. Agora, se você quiser acreditar que Nossa Senhora é uma pessoa qualquer, problema seu. Qualquer é você, sua mãe e sua família. E a mesma coisa eu digo para mim. Eu sou uma pessoa qualquer, nasci de um ventre qualquer, de uma família qualquer. Certo? Então, protestantes, vocês me desculpem se tem algum protestante evangélico que me ouve aqui. Mas desonrar a mãe do Senhor Jesus, que fez a assunção dela, é uma ofensa ao próprio Deus. Né? Vamos lá. Mas eu espero que esteja falando para pessoas católicas, né? Então eu vou defender sim a Nossa Senhora, a sua honra e tudo, da minha forma miserável, porque desde criança estou sob a influência de Nossa Senhora. Mesmo quando eu parti para a vida errada, Nossa Senhora sempre esteve presente e chorando, né? Quando eu fiquei aí rodando no mundo paralelo da minha cabeça, vivendo porque eu quis, padeci porque eu quis, né? Chorei também porque eu mereci, porque eu fiz aquela escolha, né? Mas foi algo a ser aprendido,
Ainda bem que aprendi e voltei para o caminho, a verdade e a vida, certo? Então vamos lá. A primeira mensagem, então vamos lá, eu peguei aqui o livro do Padre Gobi, o livro azul, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, do movimento sacerdotal mariano, que eu já falei, entre em contato com eles, né, para perguntar quem que é a pessoa mais próxima de você que detém esses livros para venda. Ele tem um valor bem menor, metade do preço de um diário da Santa Faustina. Santa Faustina é na faixa de uns 70 e pouco para 80, né? É caro, ainda com frete, às vezes está fora de Curitiba, porque a editora é aqui de Curitiba. Então, mais ou menos é metade do preço para um pouco menos. É um preço razoável, vou falar a verdade. É o preço de uma Bíblia, simples, tá? Pelo tamanho dele, assim, 1000 e poucas páginas. E fora o conteúdo também, que é bem substancioso. Certo? Então, se tiver interesse, procure o movimento sacerdotal mariano aí da sua cidade ou entre em contato com a direção geral que eles indicam aí na sua região. Então, abri aqui na mensagem de Milão, na Itália, 1º de janeiro de 1994. 1º de janeiro é um dia dedicado a Nossa Senhora Maria Santíssima, Mãe de Deus, Theotokos, tá? Abri os corações à esperança. Filhos prediletos, começais este novo ano na solenidade litúrgica da minha divina maternidade. Sou verdadeira Mãe de Deus. Desde toda a eternidade, o Pai Celeste me escolheu para esta inefável missão. Não te agradaram sacrifícios nem holocaustos, ó Deus, formaste-me um corpo. Para formar um corpo para o Filho, no seu eterno desígnio de sabedoria, o Pai preparou também um corpo para a Mãe. Assim, desde toda a eternidade, saí do seu pensamento divino. Desde toda a eternidade, o Verbo me contemplou no momento em que, pelo meu assentimento materno, desceria ao meu seio virginal, tornando-se também homem, e assim o meu Deus se tornaria meu filho. Desde toda a eternidade, o Espírito Santo contemplou o divino prodígio do seu amor, pelo qual tornaria milagrosamente fecundo o meu seio virginal, tornando-me mãe em qualquer intervenção humana. Assim o Espírito Santo se tornaria o meu esposo divino. Contemplai-me hoje na luz da minha divina maternidade, meus filhos prediletos, e abri os vossos corações à esperança. Abri os corações à esperança, porque estes são os anos em que se prepara o maior triunfo de Deus com o retorno de Jesus Cristo na glória. Hoje exerço a minha maternidade divina, preparando o caminho para o seu retorno glorioso. Tal como foi a mãe humilde e pobre da sua primeira vinda, assim sou a mãe gloriosa e poderosa da sua segunda vinda entre vós. É minha tarefa abrir a porta da nova era que vos espera. É minha tarefa conduzir-vos aos novos céus e à nova terra. É sobretudo tarefa confiada à Mãe de Deus vencer Satanás e todas as forças do mal para que Deus possa obter no mundo o seu maior triunfo. Abri os corações à esperança porque sou também mãe de toda a humanidade e como mãe sempre acompanhei com amor os meus filhos ao longo da história humana. Sobretudo nesses últimos tempos, sinto-me mãe de uma humanidade tão insidiada e possuída pelos espíritos do mal. Satanás hoje em dia triunfa, conduziu toda a humanidade à rejeição de Deus e tornou-a, assim, súdita do seu domínio maligno. Por isso, quanto tivestes que sofrer. Por isso, lágrimas e sangue tornaram-se o vosso alimento cotidiano. Por isso, o ano que hoje se abre vos trará também o peso de um imenso sofrimento. Como mãe da humanidade, foi-me confiada a tarefa de vos subtrair da escravidão de Satanás. Por isso é necessário que me sigais agora na luta sangrenta para obter no final a minha maior glória, porque eu tornarei Satanás impotente e destruirei completamente o grande poder do mal. Então toda a humanidade restabelecerá um novo vínculo esponsal de amor com o seu Senhor, que a tomará nos seus braços e a conduzirá ao paraíso terrestre de uma plena e perfeita comunhão de vida com ele. Abri os corações à esperança, porque sou verdadeira mãe de toda a Igreja. Ao longo dos anos, sempre estive ao lado desta minha filha predileta, com a ânsia e a ternura do meu amor materno. E estou particularmente ao lado da Igreja nesses últimos tempos em que ela deve viver a hora sangrenta de sua purificação e da grande tribulação. Também para ela se deve cumprir o desígnio do Pai Celeste. Assim ela é chamada a subir o calvário da sua imolação. Esta minha filha amadíssima será perseguida e ferida, atraiçoada e despojada, abandonada e conduzida ao patíbulo, onde será crucificada. O homem iníquo entrará no seu interior e levará ao cume a abominação da desolação predita pela Sagrada Escritura. Não desanimeis, filhos prediletos. Os padres, né? Os filhos prediletos dela são os padres. Seja forte a vossa confiança.
No início deste ano, abri os corações à esperança, porque já vereis cumprirem-se os acontecimentos que vos foram anunciados. Compreendereis que os últimos anos deste vosso século fazem parte de um misterioso desígnio divino que está para ser desvendado. Abri os corações à esperança, porque chegou o momento em que a vossa Mãe Celeste se manifestará com todo o seu poder. Eu sou a aurora que precede o grande dia do Senhor. Sou a voz que se torna forte nesses tempos, para difundir em toda parte da terra o meu profético anúncio. Preparai-vos todos para receber o meu Filho Jesus, que está retornando entre vós, sobre as nuvens do céu, no esplendor de sua glória divina. Pronto, aqui é o fim da mensagem do livro azul do Padre Gobi. Estamos falando de 1994. Tem gente que nasceu nessa época aí. Onde você estava em 94? Eu estava para entrar na faculdade. Era jovem, 20 e poucos anos. Né? 94. Não, 94? Eu estava com 19 anos. Ixi, faz tempo, hein? Então, gente, vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória... Melhor não pensar muito, né? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, uma jaculatória, pedindo que Nossa Senhora esteja conosco neste momento, juntamente com São José, seu esposo, aqui na Terra, cuidador dos grandes tesouros de Deus na Terra, né? Que é a Nossa Senhora e Senhor Jesus Cristo, fiel servo do Senhor. Terror dos demônios também, né? Porque, veja bem, quando você for insidiado pelo mal, ou você quer um direcionamento assim de vida, como eu devo proceder diante de Deus, além de seguir a vontade de Deus, né? Tem que lembrar o seguinte, isso palavras de um pregador católico, mas também deve ser de alguns padres exorcistas. A humildade, porque o demônio, ele é muito ator, né? Ele é muito mentiroso, ele finge, ele é fingido. O demônio, ele consegue fingir até a humildade, mas ele não consegue fingir obediência, porque ele já é desobediente por natureza. Então, se você acha que não está no caminho certo, que você precisa de um direcionamento, às vezes você está perdido, não tem como fazer uma direção espiritual, e às vezes a direção espiritual pode mascarar outra situação. Por exemplo, você busca o direcionamento espiritual, mas ainda assim você está atribulado. Sempre pense assim, o demônio, ele finge até a humildade, ele finge que gosta, que ele sabe da palavra de Deus, ele se utiliza da palavra de Deus, da Bíblia, entendeu? Mas uma coisa que ele nunca vai fingir, porque ele não consegue, porque é da natureza dele não ser assim, é a obediência. Então, acima de tudo, seja obediente. E qualquer coisa, se você se sentir assim atribulado, quer saber como é que é agir na obediência, mesmo aquilo não sendo correto, lembre-se de Santa Faustina no seu diário, que tem umas passagens lá em que ela foi humilhada por uma superiora. Dá para ver que ela foi humilhada. Ela foi num convento, teve uma superiora dela que mandou ela pegar uma cadeira ou ela sentar em cima da mesa do refeitório e ficasse lá, porque acho que a presença dela estava causando algum mal-estar para a superiora. E todo mundo que passava pelo refeitório via a Santa Faustina sentada em cima da mesa do refeitório e meneava a cabeça pensando, meu Deus, que mulher louca, né? E aí ela se sentiu muito incomodada, foi conversar com o Senhor Jesus misericordioso acalmou e falou: minha filha, o mais importante é que você foi obediente. A intenção do que a superiora, a intenção, a ordem absurda, digamos assim, né, que a superiora pediu para você fazer, deixa que eu me resolvo com a superiora. Olha só. Então não se preocupe. Um bispo, vamos supor, um bispo deu uma ordem que você achou que é um absurdo, na sua cabeça, né? Espero que não tenha dado uma de correção fraterna. Mas vamos supor, o bispo deu uma ordem. Como aconteceu há alguns anos aí numa diocese, de Goiânia, lá de Goiás, não é Goiânia, é de Goiás. Tinha um grupo de pessoas que fizeram a consagração à Nossa Senhora e parece que estavam agindo de forma muito exagerada na questão da roupa, do proceder, do uso dos elementos externos, como crucifixos e correntinhas e correntes. E o bispo não conhecia a consagração pelo método Montfort, e de fato aquele grupo acho que estava um pouco exagerado, por prudência falou que aquilo devia acabar. E aí aconteceu uma situação assim que o Brasil inteiro entrou no meio
E o bispo se sentiu um pouco chateado, né? Aí ele veio trazer a público sua explicação, fazer, eu não conheço essa devoção, né? Não era do meu conhecimento, mas eu vou estar vendo e tal. Ficou uma coisa meio estranha para todo mundo. Quando há uma determinação do bispo, do arcebispo, do bispo auxiliar, do padre, do monsenhor, enfim, do papa, a primeira coisa é obedecer, mesmo que você não concorde. Porque o ato de desobedecer faz parte do demônio. Tá certo? Então obedeça. E coloque essa intenção aos cuidados do coração misericordioso de Jesus. Pronto, porque é ele que vai... É o bispo, é quem deu a ordem que vai depois prestar contas para Deus. Fica tranquilo. Tem que ter confiança, calma, né? Então, é uma dica, digamos assim. Tá? Não sei porque, nem sei porque eu tô falando isso, já que a mensagem não tinha nada a ver com isso. Mas, não sei, acho que deveria falar. Vou deixar assim. Então, vamos ficar com a obediência, que não é fácil. Mas quantos irmãos católicos que eu ouço, que aconteceu agora? O bispo falou. Não desobedeça ao bispo. Não desobedeça. Aí o padre falou assim, não desobedeça ao padre. Não. Deixa assim. Deixa assim. Foi ofendida pelo padre. Não, aí é grave. Aí você coloca no coração misericordioso de Deus. Aí a leitura, né, de hoje é sobre o perdão. Perdoa. E qualquer coisa também adquira o Diário de Santa Faustina e procura esse parágrafo que eu falei para você que existe. Eu só não me recordo qual parágrafo. Mas existe e isso é uma coisa que eu sempre... Como os parágrafos são praticamente uma forma de meditação diária, e eu me encontrei muito com a Santa Faustina nesse sentido, eu não sou devota de Santa Faustina, mas eu amo o diário dela, amo o Jesus Misericordioso por conta disso. Essas inquietações que ela teve, todos nós podemos ter, eu já tive, e é ufa, sabe, parece que tira um peso das costas. Nossa, ela passou por isso também. Como que ela reagiu, o que Jesus falou para ela, né? Então é uma forma de nos colocarmos em posição de irmã Faustina e não santa. Irmã Faustina fala assim, não, vou ponderar melhor. Também é um norte. Né? Eu vejo o Diário de Santa Faustina não para ser lido a esmo, mas para ser lido assim aos poucos e observarmos não só as mensagens de Jesus Misericordioso, que também tem umas mensagens muito importantes sobre essas questões dos fins dos tempos. Tem um parágrafo maravilhoso de Jesus falando de uma dúvida de Santa Faustina a respeito dos demônios. Por que uma parte dos anjos caíram? Não teve nenhum momento. Por que nós, seres humanos, podemos ainda, em vida aqui na Terra, pedirmos perdão, e ainda a gente pode se emendar e tudo? Porque o demônio já está condenado, hein? Não tem mais salvaguarda. Aí Jesus Misericordioso diz, os anjos que caíram, primeiro eles foram desobedientes, né? Mas o ato de queda foi extremamente instantâneo. Por quê? Porque eles viam diariamente, 25 horas por dia, eternamente a face de Deus. E pelo fato disso, que é um privilégio de suportarem de ver a face de Deus sendo criaturas, pela desobediência foram punidos de ato. Tem uma passagem sim. E os padres que falam da hora da misericórdia, do Jesus misericordioso, nunca falaram desse parágrafo. Só quem tem o diário depois vai lendo aos poucos que descobre essa dúvida. Santa Faustina pergunta isso. Por que os demônios caíram? Por que esses anjos caíram? Por que não tem essa chance como nós temos de pedir perdão? Porque não tem como pedir perdão, né? Então, louvado seja Deus pelo fato da gente ser tão miserável, da ponto da gente ainda não poder ver a face dele, nem sabemos, eu falo a verdade, eu nem sei se vou conseguir ver o dedão do pé do Senhor Jesus, devido às minhas faltas passadas. Por mais que eu tenha feito confissões e tudo, eu tenho que espiar os pecados, né? A consequência do pecado. Então, eu não sei se eu vou ter esse direito. Por quê? Não se fala lá, é melhor chegar cegueta, sem um olho no céu, do que com os dois olhos enxergando e cair no inferno? Lembra? Arranca teu olho, arranca teu braço, tua mão. Melhor chegar maneta, chegar só com a cabeça, então. Chegar só com o tronco e a cabeça, né? Lá, sem os olhos ainda, não é verdade? Porque aí vamos estar na presença de Deus, que é muita coisa, do que sair enxergando Deus e depois parar, sei lá, nem poder enxergar Deus e sair com todo o corpo inteirinho, bonito, lindo, maravilhoso, no inferno.
para finalizar esse Meditando com Nossa Senhora, eu de vez em quando eu olho aqueles programas da Globo, né? Tem um É de Casa. Aí hoje coincidiu de eu ver, aí eu já tive uma dica de jardinagem bem bacana, de uma planta que é bem interessante. E logo na sequência fizeram uma homenagem, assim, só que ia ser feita uma homenagem ao longo desse programa, né? Sobre a Clara Nunes. Muita gente não conhece ela porque ela morreu muito cedo, ela morreu com 40 anos, depois das consequências de uma operação de varizes que não deu certo. Eu sei disso porque minha mãe tinha que passar por esse procedimento e eu morria de medo, né, de que minha mãe vai morrer nessa operação, que nem a Clara Nunes, né. Isso foi no começo da década de 80, foi depois acho que da Elis Regina. Elis Regina morreu de overdose e depois a Clara Nunes que submeteu essa cirurgia. Aliás, eu questiono essa cirurgia porque ela era linda por inteiro. E ela era uma mulher, assim, ela é uma das grandes intérpretes de samba, só que ela cantava aquelas músicas da religião dela, a religião afro. E ela se vestia, ela propagava aquilo, a religião dela, de uma forma positiva, né? Não tô criticando, questionando ela não, mas eu quero trazer uma coisa aqui. E recentemente, devido a essa questão das músicas muito ruins, tanto no samba quanto esse surgimento do funk, e o funk e até a música popular, pop mesmo, que antes falava umas coisas assim de flertar com o crush e tudo, hoje em dia é coisa feia mesmo. É só ver a música aí da Luísa Sonza. Nem vou falar aqui, e se você não sabe, nem queira saber. É sexo explícito. Pornografia total, que é o título. Fora quando não fala de bandidagem, de traficância, de um monte de coisa. Parece que o povo brasileiro virou tudo bandido, né? Ah, vergonha total. A música popular virou essa bagunça. Então, quando a gente ouve, e eu convido você, que se você gosta de samba, ouvir um pouquinho, uma ou duas músicas da Clara Nunes, ela tinha uma voz impecável, ela tinha uma presença como pessoa, como uma mulher muito bonita, e fora que ela usava uns adereços próprios da Umbanda, né? Muito lindos. E quando eu era criança, eu achava lindo um enfeite de cabeça dela, de cabelo, né? Que era, na verdade, uma coroa feita de conchas do mar e adereços, muito bonito. E ela tinha aquele cabelo afro, né? Lindo, maravilhoso, e o rosto, tudo. É morena clara, né? Mas uma defensora também da cultura negra nesse país. E fez sucesso até no Japão, olha só. E uma mulher que vendeu vários discos, LPs de vinil, assim, numa época que mulher não vendia muito. A maioria eram homens que vendiam, duplas, sertanejos que vendiam, mas mulher, ela foi, assim, um sucesso de vendas. E esses tempos, assim, quando eu voltei a ouvir uma música e tudo, que realmente tem o timbre da religião umbandista, né? O som, né? A percussão muito forte, mexe muito com o nosso inconsciente coletivo. Ela morreu linda. Só por um detalhe de varizes, que eu acho que... Por que ela fez essa cirurgia? Porque disse que ela ia fazer um ritual dentro da Umbanda. E tinha que estar com as pernas lindas, né? Porque ela usava os saiões, tudo, sempre de branco. E morreu por conta da vaidade, mas também... toda vez que eu ouço falar em Clara Nunes, eu penso assim, ela morreu como se fosse uma Iemanjá. E aí eu digo assim, o que adianta a gente às vezes se entregar a uma religião que a gente gosta, a gente renega o Senhor Jesus, morre linda e maravilhosa, mas morre de forma abrupta, sem chance de conversão, né? Quais foram as leituras de Paulo a Corinto, aos coríntios, né? Ou a gente bebe do cálice de Cristo, ou a gente bebe do cálice dos demônios, das idolatrias, paganismos, né? E aí, qual cálice a gente está bebendo? Eu não queria ter a morte como Clara Nunes. Eu não queria morrer linda e maravilhosa por causa da vaidade, ou inflamando a vaidade de ídolos, né? Porque na verdade é uma auto-idolatria, né? Quem lembra mais ou menos dela sabe como ela cantava bem, tinha umas músicas lindas. Até hoje as músicas reverberam na cultura da música popular brasileira, né? Com os adereços, coisa mais linda. Mas morreu assim. Morreu como uma deusa. Se tornou uma Iemanjá só.
apenas isso, né? Então, é a mesma coisa essa nossa idolatria, algumas personalidades, às vezes a gente idolatra a figura de padres, não pode, gente. Então, são coisas que a gente precisa pensar bastante. Conheço gente também que participa de coisas que ligadas à energia cósmica, não sei o quê, sabe? Reiki é uma delas, essa eu falo na cara dura. Reiki é apenas uma de vários outros cursos, e eu vou dizer, as pessoas que lidam com isso geralmente têm um corpo muito bonito. Parecem jovens, sorridentes, alegres, super da paz. Mas depois acontece um problema de saúde lá que leva ela, consome num fogo interno imenso. Tá? Outra pessoa que era voltada a essa questão assim, não ia falar, né? Mas tem uma, talvez você lembre, eu não vou citar o nome, era uma escritora de linha reencarnacionista que todo final de ano lançava um livro. Ela montou até uma editora que tinha o símbolo de um unicórnio. E recentemente, há alguns anos, eu soube que ela morreu ao mesmo tempo, em poucos meses, do filho dela também, que recebia os espíritos lá. Acabou. E olha que ela enriqueceu enormemente. Mas aí eu penso, tá, ganhou dinheiro em cima dos livros encarnacionistas. Velhinhas católicas que liam os livros dela achando que era a coisa top do mundo, pervertendo as ideias, entendeu? Morreu de câncer fulminante. O filho, antes dela, uns 3 ou 6 meses antes, já tinha morrido os dois de câncer fulminante. Mas fulminante mesmo. De não ter chance nem de sei lá, se deu tempo de pedir perdão. Ficou inconsciente no hospital. Aí eu pergunto, adiantou essa vida? Perverteu um monte de por décadas lançando esse tipo de livro. Talvez você não saiba de quem que eu estou falando, tá? As iniciais são ZG. Tava sempre nos top dos 10 livros mais vendidos de não ficção no Brasil por muito tempo, com nome italiano, né? Essa senhora arrecadou mundos e fundos, mas perverteu o caminho de muita gente com esse monte de livro. Morreu de câncer fulminante. O que adiantou? Ou que nem a fundadora lá do... Como é que é? Do negócio dos 7 raios lá dos Estados Unidos. A mulher também morreu de Alzheimer, acabada. Era linda, maravilhosa, mexia com aqueles negócios esquisitos lá. Morreu. Falando lá que Deus é amor, Deus é amor. Não sabia nem o que estava falando. Morreu lesada, né? Da cabeça. Então, não que a gente, como católico, não vai passar por um Alzheimer, por um câncer, mas veja bem, você está sofrendo com uma doença crônica, você está sofrendo, está há longos anos com algo, um espinho na carne, como diz São Paulo, agradeça a Deus, é a presença de Deus em você, porque se fosse coisa fora de Jesus, fora do nosso Senhor Salvador, a gente tinha morrido de forma inconsciente, falando, sabe, com um Alzheimer super avançado. Até essa questão da doença e da morte, ela é muito sutil. Ela é um serviço para os planos de Deus para a nossa vida. É difícil, né, aceitar isso, mas é verdade. Se a gente está consciente, vivendo, padecendo de uma doença, abraça essa doença porque é sinal de amor de Deus. É difícil falar isso, mas olha, não desperdice essa grande oportunidade, porque tem muita gente das idolatrias que morreu ou repentinamente, morreu assim do nada, né? Que nem Clara Nunes. Ela morreu devido à anestesia. Ela não voltou da anestesia. Tá? O caso dessa escritora aí da linha reencarnacionista aí, que vendia milhões de livros no país, acabou, virou em nada. Nem sei se ainda é vendido alguma coisa. Porque eu não procuro mais esse tipo, eu não trabalho mais com livro. Mas morreu de... Imagina, o filho morreu antes, ela morreu meses depois, do mesmo mal. Vai dizer se isso não é algo assim, não é uma coincidência, né? E outras pessoas que lidam com essas situações assim, que perverte o caminho dos cristãos, dos católicos, que enfiam ideias na cabeça, né? Eu vi até um vídeo aí de um padre falando sobre a religião ali do Oriente Médio. Não vou falar muito, senão daqui a pouco vão fazer um ataque ao meu canal, né? Mas foi muito esclarecedora a questão do Maomé lá. Bem interessante. Entende? Então, essas pessoas que pervertem a palavra do Senhor, elas vão receber seu quinhão. Aqui na terra mesmo. É só um prenúncio.
tá? Então não deseje o sucesso dos outros. Então eu finalizo também dizendo, não deseje, não inveje o sucesso alheio. Se a sua vida está assim, dê graças a Deus, agradeça, mesmo você não querendo agradecer, e fale a verdade. Senhor Jesus, não queria agradecer, mas eu tenho que agradecer, porque se eu não agradecer, você é injusto, né? Fale a verdade. Fale a verdade para Jesus. Não precisa falar para os outros, fale a verdade para Jesus. Ah, eu tô sentindo inveja daquela pessoa que parece que ela tá tudo bem. Tá com carrão, tá com mulherão, tá com os filhos, tá podendo pagar as contas. Parece que paga as contas, mas vai ver a realidade. Nem é assim, né? Então não inveja a coisa dos outros. Se a sua vida está como está, agradeça. Porque Deus ajuda também quem agradece, tá? E quem perdoa também. Gente, desejo a todos um ótimo domingo. Meditando com Nossa Senhora termina por aqui, graças a Deus, né? Acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar. E receitas, talvez, mas amanhã não, nem no dia de Nossa Senhora das Dores, né? Tem que ter um pouco de respeito também pela data. Mas no decorrer, sempre depois volta, né? Fecha o dia 15. Sábado tem o momento meditativo, acho que eu vou trocar o nome, não é momento oracional, acho que é um momento meditativo. Segunda-feira também vai ter, aí voltamos ao normal até outubro, quando termina depois do dia 1º até dia 13 de outubro, tá? Para finalizar em homenagem às aparições de Fátima. Gente, fiquem na paz de Cristo, tá? Não é fácil ser cristão, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho. Se a gente está aqui, é por graça, para a honra e glória do Senhor Jesus mesmo, né? E se a gente está padecendo, vamos abraçar essa padecência, essa sofrência com gosto, né? Vai sem gosto mesmo, vai amargo mesmo, mas vai, né? A gente abraça e fica feliz, tá bom? Desejo a todos que a Sagrada Família nos proteja nesse dia, nessa semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo.